Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós reformamos a igreja, nós compramos essas cadeiras confortáveis que vocês têm. Hoje eu estou com essa sensação que tem mais gente na igreja, a igreja está cheia hoje. Mas se você olhar, você vai perceber, as cadeiras estão distantes, as cadeiras estão separadas, você procurou sentar separado um do outro, tem gente sentado de cá, aí na mesma fileira tem gente lá na outra ponta, tem fileira vazia, um pula a outra e tudo mais. O fato é que quando nós reformamos essa igreja, nós compramos 270 cadeiras. E a minha visão é do dia que nós estamos preparando para a Páscoa. A Páscoa sempre foi uma festa na nossa igreja, com café da manhã, aquele ajuntamento, faltava cadeira, 270 cadeiras não era suficiente para as nossas festas. Nós vamos voltar a ter a festa das 270 cadeiras cheias, da Igreja Nova Esperança, e esse dia está chegando. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, a igreja é a luz do mundo, sal da terra. A gente estava cantando, irmão, o pessoal da técnica aí, pode colocar para nós, aí na tela de novo, aquele segundo cântico fala a respeito do Evangelho, as boas novas, né? Jesus é as boas novas. Se você puder colocar a segunda canção, olha lá na sequência da programação do culto, coloca aí para nós, você que está aí na técnica. Deixa eu chamar a atenção de vocês, e por que eu quero que a gente dê uma lidinha naquilo. As nossas músicas, meus irmãos, as nossas letras, elas são inspiradas na palavra de Deus, elas são uma expressão da nossa fé, baseada na nossa fé bíblica, da palavra de Deus, né? Colocaram lá já? Não. Consegue se lembrar, Tânia, da segunda canção? Aí, obrigado. Deixa eu ler para vocês assim, falando a respeito de Jesus: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, próxima transparência agora, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Em 1995, quando eu e minha esposa viemos para os Estados Unidos, e a gente começou esse ministério já naquele tempo, isso tem 25 anos, está indo para 26 agora, nós saímos do Brasil, o Brasil está numa situação complicadíssima. Eu via no Brasil uma cena que, graças a Deus, olha, eu não estou aqui entrando em questão de política, que presidente que é melhor que mais, depois que eu saí do Brasil, as nossas lideranças políticas e econômicas no Brasil começaram a fazer uma revolução, e eu nunca mais vi no Brasil o que eu vi quando eu saí, o que eu via quando eu saía de lá. Eu via pessoas, pai de família, procurando comida para a família dele no lixão. Eu via, isso existia, ele ia lá no lixão procurar. Agora é interessante o seguinte, meus irmãos, se tem comida no lixão, é porque tem comida na casa de alguém, porque alguém só conseguiu mandar a comida para o lixão porque tinha comida dentro de casa, não é verdade? Não é que no Brasil havia, e não é que no Brasil exista falta de comida, não existe falta de comida no Brasil. O Brasil é um dos maiores celeiros de alimentação do mundo. O Brasil exporta milhões e milhões de toneladas de comida para todo o mundo, todos os dias. Todos os dias existe comida de sobra. Agora, essa semana, por causa dessa pandemia, eu comecei a ver de novo pais de família, mães de família irem ao lixão atrás de comida. E eu vi duas cenas essa semana que realmente me partiu o coração, meus irmãos. Uma delas foi a seguinte: a primeira cena foi essa mãe de 4 crianças, ela decidindo quem é que vai comer hoje. Ela decidindo, hoje é o dia desse comer, hoje é o dia daquele comer, hoje é o dia daquele comer, repartindo um pedaço de frango, um pedaço de pão. Amados, quando eu vejo uma cena dessa, eu fico tocado, eu fico impressionado no meu Brasil, o meu país, que é um dos maiores celeiros, se não for o maior celeiro de comida do mundo, uma mãe tendo que escolher quem vai comer hoje e a outra vai ficar sem comida, por causa dos desemprego e tal. E outra cena que eu vi, lá em Belo Horizonte, isso foi em São Paulo, dessa mãe, de uma favela lá em São Paulo, e a pessoa não fala mais favela hoje, né? Desculpa, é comunidade. E esse rapaz, a profissão dele é pipoqueiro. Existe uma profissão no Brasil chamada pipoqueiro, o cara que faz a pipoca. E ele tem uma empresa de pipoca. O que ele tem? Ele tem 4 carrinhos de pipoca.
Um carrinho de pipoca ele empurra para a porta de uma escola, a outro carrinho de pipoca a esposa empurra para a outra porta de escola, e depois um primo e um filho empurra outros dois para outras escolas para vender pipoca. Só que agora não tem aula, não tem ninguém comendo pipoca, e ninguém vai comer pipoca porque a pipoca, ou o pipoqueiro, ou o saquinho de pipoca, alguma coisa está contaminado. Esse pipoqueiro não tem mais o que comer. Foi assim, eu não tenho o que comer dentro de casa. Nós não temos o que comer. E eu tenho que ir lá no lixão, mais uma vez. Se tem comida no lixo é porque alguém comeu, alguém jogou comida fora. Jogou comida fora. Eu sou do tempo, mais uma vez, da datilografia, do grupo escolar, em que ninguém jogava. Se você colocava comida no prato, você vai comer. Porque no meu tempo, meus irmãos, no meu tempo, na lista de pecados, não pode adulterar, não pode roubar, não pode mentir, não pode fazer isso, não pode jogar comida fora, porque a comida que você joga fora deveria ser de alguém que não tem para comer. E você deixar alguém passando fome e jogar comida no lixo é pecado. E você ver um patrício seu pegar comida no lixo para comer aquilo que sobrou é humilhação. Então é um pecado. Então eu vou ensinar dessa maneira, né? Aí tem os teólogos que vão definir aí o que é, o que não é teólogo e tal, mas eu aprendi dessa maneira, e essa semana nós estamos assim. Eu queria fazer um apelo agora. Essa semana me deu no coração o seguinte: por que você não faz uma campanha de levantar no Brasil, entre a comunidade de brasileiros nos Estados Unidos, somos mais de 1 milhão de brasileiros, fazer uma campanha para levantar um dinheiro, para que não haja fome. O problema do Brasil não é falta de comida, é falta de dinheiro para comprar a comida. E aí, não, a culpa é do governo. Irmão, esquece isso. Lembra que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Eu falei assim, mas para que eu vou levantar dinheiro do Brasil se tem comida no lixão? Se tem comida no lixão é porque tem gente jogando comida no lixo. Eu queria fazer um apelo aos nossos irmãos e irmãs do Brasil. E eu não sei quem vai assistir e tudo mais, mas eu queria chamar a atenção dos meus irmãos pastores e pastoras do Brasil, os líderes da nossa igreja do Brasil, porque a igreja é uma só, é a igreja no Brasil, mas a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja se movimentar, porque a outra campanha também hoje não existe mais nem cesta básica para dar, pessoas fazendo mais caridade, para dar comida para as pessoas. Gente, presta atenção. Eu sei que os meus irmãos que estão lá nas nossas igrejas do Brasil, os irmãos que eu conheço, não estão passando fome, eu sei disso. Então eu queria fazer um apelo nesse momento aos pastores e líderes, e são igrejas de 30 membros, igrejas de 100 membros, igrejas de 10 mil membros, são os meus colegas no Brasil. Gente, vão atrás. Na nossa igreja, no nosso povo, Deus está abençoando o nosso povo. A gente tem comida dentro das nossas casas. Se tem comida dentro das nossas casas, tem comida na igreja. Vamos ajudar o nosso povo. Não vamos ficar esperando, o governo agora está discutindo se dá ou se não dá uma ajuda financeira de R$300. Transforma isso aí em dólar. Quanto é que é isso aí para nós, gente? $60. Vai resolver problema de alguém? 60 para nós aqui. No Brasil, não precisa movimentar dólar, não precisa movimentar real, não precisa, porque toda vez que move dinheiro, tem alguém no meio do cano desse dinheiro que tem que virar comida. E eu fiquei sabendo que o dinheiro foi desviado. Infelizmente é assim. Porém, igreja, nós não precisamos fazer isso. É simplesmente pegar a comida que está na nossa despensa, colocar mais um saco de arroz dentro do nosso carrinho. Você que vai lá no Pão de Açúcar, como é que é o nome do supermercado do Brasil? É Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, tem um Walmart também, coloca mais comida, leva para... Gente, é hora, é uma oportunidade. Toda crise é um momento em que a igreja é missionária, a igreja foi chamada das trevas para a luz, para ser as boas novas, no meio que nós estamos vivendo. É hora dessa igreja levantar e trazer comida, dar pão ao quem tem fome. Vamos lá, gente, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então eu faço um apelo aos pastores. Eu vi um apelo essa semana, uma irmã mandou, olha, vai acontecer alguma coisa, aí mandou para um monte de gente. Eu sei que um monte de gente que também recebeu uma profetisa dizendo, até o dia 30 vai acontecer um monte de
desgraça se prepara. A igreja tem que jejuar, a igreja tem que orar. Amados, é hora da igreja mover. É hora da igreja ser sal da terra e ser luz do mundo. É hora da igreja ser bênção. É hora da igreja dizer, no meio dessa desgraça toda que está acontecendo, que Jesus está presente, que Ele veio, o reino de Deus está aqui, o seu reino de misericórdia, justiça e igualdade. É hora da gente manifestar que nós somos o mover de Deus, a igreja de Jesus. É através da igreja de Jesus que a vida se manifesta, que a graça se manifesta, que a misericórdia se manifesta. Nós somos os pés de Jesus, nós somos os braços de Jesus, nós somos o coração de Jesus que palpita em amor pelo nosso próximo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é o sermão de hoje não, tá, queridos? Mas eu queria fazer esse apelo, para que a gente, não é que ore menos, ore, glória, vamos fazer jejum, vamos fazer campanha, vamos fazer vigília, vamos fazer campanha pela internet, tudo mais, glórias ao nome do Senhor, faça tudo isso, mas seja sal da terra, e seja luz do mundo, seja bênção. Igreja, é hora. O Brasil se gaba hoje que nós somos mais de 30% da população. Gente, se 30% dos evangelhos hoje se movimentar com uma cesta de comida, presta bem atenção, não tem fome no Brasil. Essa parte está resolvida. E vamos para a vacina. Eu quero orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu estou aqui junto com os teus filhos e filhas nessa manhã, que nós viemos aqui para ser alimentados pela tua palavra, para entregarmos a ti o louvor e a adoração, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de misericórdia, e o Senhor é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao morrer na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si o nosso pecado, e um dos pecados que o Senhor Jesus tomou dentre todos eles, é o pecado da indiferença, é o pecado do esfriamento do amor. O Senhor Jesus Cristo diria, será que quando Ele voltasse, Ele encontraria amor? Senhor Jesus, nós somos a igreja, a expressão, a consequência do Teu amor, a razão do Teu amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, e agora em Cristo Jesus nós temos essa vida. Senhor, mova o coração de gente aqui dos Estados Unidos, mas mova o coração da Tua igreja, do Teu povo do Brasil. Deus, que de tanta notícia, como consequência dessa doença que está varrendo toda a face da terra, Deus, que a fome no nosso Brasil não seja uma dessas consequências, porque aí, Deus, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos orar e clamar para que o Senhor traga cura, traga inteligência, traga recursos para que essa doença acabe. Mas, Deus, para nós que estamos sentados aqui, uma das coisas que nós podemos fazer é meter a mão no bolso, comprar comida a mais, dar para quem tem fome, e que não haja fome, Deus, e que a Tua igreja seja usada. Eu oro pela Tua igreja nos Estados Unidos, eu oro pela Tua igreja, nossos irmãos e irmãs no Brasil, para que a gente veja, Deus, o nosso coração bata pelo que o Teu coração bate, o nosso coração ame o que o Seu coração ame, o nosso coração deseje o que o Teu coração deseja. Deus, move-te através de nós. Senhor, nós oramos em Cristo Jesus. A igreja pode dizer amém comigo, irmãos? Amém. Vamos receber a bênção agora, vamos embora para casa. Mas eu ainda queria compartilhar um trecho da palavra com os irmãos. Obrigado aqui, meu irmão Cledson. Cadê o Cledson? Está aqui, ali, está no canto. Ele já trouxe uma mensagem, muito daquilo que a gente quer compartilhar com os irmãos hoje. Está cada vez falando melhor, está cada vez pregando melhor. Um homem que conhece da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E que bom também, amados, eu cheguei aqui, eu fui servido pelos jovens, né? Eu ia falar pelos meninos, vamos evitar usar essa palavra de meninos, mas os jovens me atenderam, e aí sentou um deles aqui, o primeiro louvor, né? Eu estou vendo aqui a Heloíse cantando, eu estava ali de olhos fechados, de repente escutei aquela voz, não, eu acho que agora é uma das irmãs lá que está cantando, eu abri os olhos, não, era a Heloíse, uma das jovens aqui. Eu falei assim, uau, que coisa maravilhosa ver esse pessoal. Daí a pouquinho, aí veio o irmão dela, sentou do meu lado. O senhor precisa de alguma coisa, pastor? O senhor vai precisar de alguma coisa? Eu falei, uau, não, não. Bom, eu queria aquela mesa. A mesa já está lá, pastor.
e o senhor não se preocupe, porque a água vai estar na mesa, ali do seu lado, o senhor não precisa fazer nada, vai estar a água do seu lado. Então, eu deixei até aquela que estava lá, eu ganhei uma água nova, né? E olha, gente, ele já tinha aberto a tampinha. Ele disse, vai estar aberto, só para o senhor tomar. Então, eu vou dar valor ao trabalho dos irmãos. Enquanto essa garrafa não acabar, eu vou pregar nessa manhã e tarde adentro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que bonito ver isso, né? Que bonito. João capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6. Vamos falar sobre esse tempo de medos, mas vamos falar a respeito de que o Evangelho veio para nós. Diga, o Evangelho, diga bem forte, o Evangelho de Jesus. Então fala bem forte agora, toda a igreja. O Evangelho de Jesus são boas notícias. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa hoje é boa notícia, né? Boa notícia. Então, se você não encontra boa notícia na sua televisão, se você não encontra boa notícia no seu WhatsApp, se você não encontra boa notícia no seu Facebook, se você não encontra boa notícia no seu Instagram, e aí as pessoas gostam de ficar mandando esses videozinhos que ficam correndo aí, com desgraças e tudo mais, e a irmã, é engraçado, no momento de desgraça, a irmã falou assim, vem mais desgraça. Eu pensei, meu Pai amado, eu quero trazer para esse povo que está assistindo a gente pela internet, e está assistindo a gente hoje aqui no santuário da Igreja Nova Esperança, eu quero trazer boas notícias para nós. E eu quero dizer mais uma coisa, Jesus que mora em nós pelo seu Espírito Santo, Jesus que são as boas novas através de nós, faz de nós que sejamos boas novas nessa geração. Alguém pode dizer amém comigo? Então vamos lá. João capítulo 6, 25, diz assim a palavra, tendo-o encontrado do outro lado do mar a Jesus, né? O povo estava atrás de Jesus, porque Jesus tinha feito um milagre maravilhoso. Pensa no milagre maravilhoso, meus irmãos, comida. Jesus deu comida para todo mundo, pegou ali uns pãezinhos, pegou ali uns peixinhos, e o negócio multiplicou, e o povo via aquela comida brotando. Gente, que coisa maravilhosa, olha a comida aí, gente. É mais ou menos assim, né? A gente faz um chamado para aquela reunião de oração, vem meia dúzia, vem os irmãos de oração, né? Vem lá os dons espirituais de oração, está todo mundo lá, vem aquele presbítero que nunca falta, vem a irmã Edivani, aliás, a irmã Edivani, fiquei sabendo essa semana, né, que ela caiu, quebrou o punho, não foi isso? A gente está orando pela irmã Edivani, se você estiver assistindo a gente aí, irmã Edivani, vocês não sabiam? A igreja não sabia? Então, vamos lá, o irmão está precisando se conectar mais com a igreja. Mas no dia do churrasco, amados, pode ter virose que for, a igreja está lá, né? Poxa, comida. E uma vez o irmão estava aqui, um amigo que foi convidado, né? Eu tenho certeza que ele já foi convidado para um monte de coisa da igreja, mas no dia do churrasco ele veio, ele falou assim, mas churrasco de grátis, 1.800, eu não sabia dessa expressão, 1.800, que é de graça, ligação de graça, churrasco 1.800, está todo mundo aí. Então Jesus estava numa situação como essa aqui, mas naquele tempo não era churrasco, era pão e peixe, meus irmãos, era a fonte principal de proteína daquela região, especialmente o peixe vindo ou do mar Mediterrâneo, ou principalmente naquela região onde Jesus morava, o peixe que vinha do mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago, mas é chamado o mar da Galileia, de tão grande que ele é. Então ali estava aquela turma toda, e daqueles peixinhos que saiu do mar da Galileia, provavelmente Jesus fez com que a coisa, eu vou usar essa expressão, pipocasse, né? Puc. Eu não sei o que aconteceu, né? Tem que tomar cuidado com essas expressões, né? Tem um pastor que ficou muito famoso no Brasil, e ele usava as expressões onomatopeia, já ouviu falar? Onomatopeia é quando você pega um som de alguma coisa e transforma, né? E puc. E ele foi falando que Jesus foi subindo, os discípulos olharam, subindo, e puf. Ficou famoso, né? O pastor do puf, né? Daqui a pouco eu estou falando aqui, puc, é o pastor do puc, né? Mas vamos lá, então Jesus multiplicou, o povo ficou doido, vão atrás desse Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui,
Estão atrás do mestre, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, porque o sinal comprova que Jesus é o Filho de Deus, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês me procuram porque vocês comeram, vocês se fartaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Que Deus nos abençoe com a meditação da sua palavra nessa manhã, amém, queridos? Amados, nós aprendemos de Jesus que nós temos um Pai maravilhoso, nós temos um Pai celeste, nós temos um Pai. Gente, a visão que eu tenho de Pai é o meu Pai. Meu pai foi um homem bondoso, meu pai foi um homem generoso, meu pai foi um homem provedor, nunca faltou ninguém. Amados, na minha infância, eu não sei o que é necessidade. Eu não sei, a gente teve uma vida muito simples, mas o meu pai sempre foi provedor. Meu pai era caminhoneiro, o meu pai era vendedor, trabalhou com meu avô na loja dele, e depois o meu pai ainda foi fazer odontologia, e depois aquele homem que veio lá da roça, uma cidadezinha chamada Pompéu. Já ouviu falar de Pompéu, não? Quem já ouviu falar de Pompéu aqui? Levanta a mão. Já ouviu falar, minha irmã? Glórias a Deus. É mineira, né? É assim que é a história, uai. Veio lá de Belo Horizonte, né? Porque quem veio de Belo Horizonte conhece que essas cidadezinhas, tudo ali, né, só? E Pompéu é uma delas, né? E Pompéu, gente, não é Pompeia não, tá? Não é Pompeia não, Pompéu. Quem já ouviu falar de Pompéu, levanta a mão, deixa eu ver. Vocês acabaram de ouvir, gente, dá licença, ajuda aí. Todos vocês, quem já ouviu falar de Pompéu já? Então veio meu pai lá da roça e tal, e agora meu pai é um dentista, né? Um cirurgião dentista, Dr. Sérgio Porto, né? E atendia lá no centro de Cuiabá, ele se formou em Uberaba, a gente foi embora para Cuiabá, mas eu nunca vi faltar nada. Aí Jesus ainda vai dizer assim: se vós sendo maus, falando aos papais aqui, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o Senhor Jesus vai dizer: quanto mais o vosso Pai Celeste. Diga comigo, Pai Celeste. Jesus nos ensina a respeito do amor do Pai. Jesus insiste na nossa filiação, e Ele insiste de que na nossa filiação, através dele, de Jesus o Filho, nós temos um Pai que não falha, um Pai que é bondoso, um Pai que é generoso, um Pai que sabe. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom, queridos? Então Jesus ensina, ele insiste nessa ideia. E lá no Pai Nosso, amados, nós já conhecemos a oração do Senhor Jesus, outros chamam a oração do Pai Nosso. Jesus diz, ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ele diz uma coisa interessante, porque ele não fala assim, você quando orar, você não diz assim, meu Pai. Ele vai dizer que o nosso Pai, o Pai de todos nós. Ou seja, já começa da designação de quem é o nosso Pai, falando a respeito da generosidade de um Pai que tem muitos filhos e filhas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Gente, e esse Pai, Jesus fala a respeito do amor que é tão grande por filhos e filhas, que Ele tem muito mais filhos e filhas do que a gente pensa. Porque a gente quer regular, né? Quem que é filho de Deus, quem que não é. Né? E alguém ainda que o pessoal fala assim, todo mundo é filho de Deus. E a gente, não, mas é todo mundo não, porque tem uns caras ali que não tem jeito de Deus chamar de filho. Não é verdade, meus irmãos? Mas Jesus quer dizer assim, Pai nosso que estás no céu. E aí ele vai dizer assim, o pão nosso nos dá hoje. E aí Jesus não está em grego. Se você pegar ali a gramática do grego, você vai perceber que Jesus não está simplesmente dizendo que nós devemos orar a Deus para que Deus nos dê a cada dia o nosso pão. Jesus está principalmente dizendo que o nosso Pai todos os dias nos dá o pão. É uma declaração de fé, é uma afirmação a respeito do nosso Pai Celeste. E eu tenho certeza que de todos vocês que estão aqui nesta manhã, já houve dia que você não teve trabalho, já houve dia que você não tinha como colocar dinheiro dentro de casa, mas mesmo naquele dia, você não passou fome.
Mesmo naquele dia não faltou pão sobre a mesa, porque não é o teu dinheiro que coloca pão na sua mesa, é o Pai Celeste. Começa a entender isso hoje. Começa a entender a respeito de quem é o seu Pai. Você pode dizer assim, não tem jeito. Eu cheguei aqui do Brasil para cá, estou morando. Já tem 2 meses que eu estou aqui e não consigo trabalho. E se tiver trabalho amanhã, você vai trabalhar. Mas é no brick, é pesado o negócio. Não, pode contar comigo. Mas 2 meses sem trabalhar e ainda tem força para trabalhar no brick amanhã? Tem. Sabe por quê? Porque 2 meses ele não passou fome. Por que não passou fome? Porque Deus, o nosso Pai Celeste, nos dá o pão de cada dia, hoje. Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Então ele começa falando a respeito desse amor do Pai. Puxa, eu mereço isso. Eu mereço isso. Não merece nada. Mas o Pai te ama a si mesmo. E Jesus vai dizer assim, o Pai nosso, Ele faz vir o sol sobre bons e maus, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Ele está falando a respeito sobre o fruto da terra. A comida brota, ela surge. Amados, a minha vida em Cuiabá foi um tempo muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu vivi em Cuiabá, uma Cuiabá assim, antiga ainda. E pensa no lugar que tem comida, irmãos. Pensa no lugar que tem comida. A comida literalmente cai na tua cabeça. Não queira você, naquele tempo, hoje mais não, né? Mas não queira você parar o seu carro, estacionar o seu carro debaixo de uma mangueira, de uma manga-espada. Quem é que sabe o que é manga-espada aqui, gente? Um baita de uma mangona desse tamanho. Se você parasse o seu carro lá, ia cair manga na capota do seu carro. Falei, agora coisa de mineiro, né? Capota do seu carro. E ia fazer um afundamento, ia dar um amassado. Então você não queria. E um dia eu fui fazer uma viagem missionária para um lugarzinho chamado Baixios, lá no interior do Mato Grosso. Hoje até está bem desenvolvido lá, fizeram um centro turístico, porque lá tem uma clareira no meio da mata. Acredita-se que foi o impacto de um meteoro que caiu ali, fez aquele, um lugar lindo. Aí tem uma lagoa, uma água cristalina, cheia de peixe e tudo mais. E eu cheguei naquele lugar, eu estava morrendo de fome. Pensa num cara com fome. E eu estava com fome, eu tinha lá meus 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, e jovem, né? O jovem tem um motor assim, meio 6 cilindros, nós precisamos alimentar, precisa de gasolina, precisa de combustível. E eu cheguei lá, eu estava com fome, estava com meio tremedeira assim. Aí o pessoal da casa, muito humilde, uma casinha de sapé, eles foram matar uma galinha. Quando o pastor chega num lugar desse, gente, é um terror para as galinhas, né? E aí já passa a mão na galinha, mas tem que preparar, tem que depenar, tem que cozinhar, todo aquele negócio, você sabe como é que é. Com menos de 1 hora, essa comida não sai. Mesmo para quem já está com fome, 1 hora, 1h30. Aí eles querem caprichar, porque a comida para o pastor, aí vai demorar 2 horas para esse almoço sair. E lá onde eu estava sentado, lá de fora daquela casinha, uma mangueira imensa, meus irmãos. E era a época de manga-espada. A gente fala época de manga. E aí foi assim, tia, só tem uma faca aí para mim, comer uma manga? Claro, pastor, me dá. E, gente, eu passei aquela faca naquela mangona, que eu mesmo peguei no pé, e fui descascando aquela manga, e aí eu arrancava aquelas fatias daquela carnuda, bem de manga assim, e aí mordia, só para ver a marca dos dentes, eu fui comendo. Pensa numa manga gostosa, gente. Eu sei que estou dando água na boca de todo mundo. Olhei para cima e disse assim, Pai, o Senhor é um Deus de tanto amor e de tanta misericórdia. Eu nunca passei fome, a não ser por jejum ou porque cheguei atrasado e a comida já tinha acontecido e tal, mas por necessidade, Deus é maravilhoso. Você pode dizer amém comigo, amados? Vamos andar mais um pouquinho. O que Jesus nos ensina sobre a constante busca pelas coisas, esse frenesi que provoca tanta doença hoje? Hoje o povo está doente. Hoje a nossa sociedade está doente, é ansiedade, é depressão, é angústia, existe uma sensação de vazio no coração das pessoas, uma insatisfação, uma solidão, a doença da alma que afeta os nossos dias.
e que tanto ataca toda a nossa geração e que ataca crente também. E o crente tem que estar preocupado com isso, tem que estar alerta com isso. Porque a gente fica pensando, não, mas agora eu preciso, eu preciso ir morar nos Estados Unidos. Aí você veio, aí você está aqui. Aí você, eu preciso trabalhar. Aí você conseguiu trabalhar, você está trabalhando. Não, mas eu preciso alugar aquele apartamento. Aí você aqui alugou aquele apartamento. Daí a pouquinho eu preciso comprar uma casa. E todo mundo que já está aqui há mais tempo já comprou a sua casa. Esse dia eu fui lá ver a casa do Edelson, né? Gente, pensa numa casa linda, gente. Pensa numa casa linda, na beira de numa lagoa. E foi Deus quem deu, viu, gente? Aquela ali é a casa de Deus, porque a maneira que cada parte, o terreno, a construção, tudo é Deus provendo para esse rapaz aqui. Porque se ele fosse comprar a casa que ele construiu, com o dinheiro que ele tem hoje, no valor de hoje, se fosse comprar aquela casa, ele não compraria, mas ele ganhou a casa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção, porque hoje você pode estar indo naquela casa, aí você assim, mas essa casa está no bairro errado, eu preciso morar num bairro bacana, lá em Windemere. E não é naquela parte nova não, é naquela parte antiga, onde tem uma mansão na beira de uma lagoa, não tem aquela mansão bonita lá? Eu tenho que ter uma casa. Querido, presta atenção, porque essa é a mentalidade dos dias de hoje. E tem isso, não está satisfeito. Tem aquilo, não está satisfeito. Tem aquilo, outro, não está satisfeito. Tem aquilo, outro, não está satisfeito. E nunca está satisfeito. E mata e rouba para poder ter alguma coisa. Estão comigo aí, gente? O que Jesus nos ensina a respeito desse frenesi? Tudo que Deus nos dá, meus irmãos, como fruto do nosso trabalho, nós já falamos sobre isso, eu quero referir de novo. Como fruto do nosso trabalho esforçado, trabalho honesto, não pode ser o alvo e propósito da nossa vida. Você trabalha porque Jesus manda você trabalhar. A palavra de Deus diz assim, que aquele que não trabalha não deve comer, não é nem que não come, não deve comer. E diz assim, lá desde o início, você com o suor do seu rosto, você vai comer o pão de cada dia. Mas amados, veja bem o seguinte, isso nada é propósito. Isso nada é propósito de vida, não é o que eu devo desejar para a vida. O alimento, a moradia, os bens, saúde, vestiário e o cuidado com o nosso corpo, beleza, dinheiro, riquezas, lazer, diversão, poder, controle, sabedoria, educação, formação educacional, etc, etc, etc. Nada disso é propósito de vida, é meio, não é propósito. Lá em Mateus capítulo 6, 24, Jesus diz bem claro para nós, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Então preste bem atenção nessa matemática do Senhor Jesus. Porque quando você fala que você ama o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida, de que você serve ao Senhor Jesus Cristo, mas você agora despreza as coisas do Senhor Jesus Cristo por causa das coisas que você precisa fazer, as coisas que você quer conquistar, então você está amando mais as coisas do que ao Senhor Jesus Cristo. É simples, ninguém pode servir aos dois senhores. Analisa a sua vida, como é que está isso. Lá em 1 de João, amados, então aí Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e a riquezas, e riqueza aqui é o nome de uma entidade, Mamon, uma entidade espiritual, um Deus do dinheiro. Mas João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu já vi tanta gente aqui nos Estados Unidos, brasileiro que vem para cá, que não tinha essas coisas lá no Brasil, mas que já amava as coisas no Brasil e vem para cá, né? Então, um carro, tanta gente tem uma coisa com o carro, e é o carro, que comprar aquele carro. E o povo que vem lá do meu estado, de Minas Gerais, é mineiro e grossense. Qual que é o sonho da vida nos Estados Unidos? O que é? Caminhonete. Caminhonete, gente. Aí quer comprar... quando eu cheguei aqui, saiu uma tal de Lariat. Bom, essa Lariat, gente, era o bicho, era o negócio. Então o cara queria ter uma Lariat. E a Lariat que ele queria ter é aquela com banco em couro, com teto solar e tudo mais. É para carregar brick? Não, é só para tirar foto, colocar. Naquele tempo não era Facebook. Fala para mim.
Orkut, naquele tempo era para colocar no Orkut, para os parentes lá em Minas Gerais ficar assim, uau, uau, uau. Depois de 5 anos, lariate, perdeu a graça, ficou velha, começou a enferrujar, começou a dar defeito mecânico. É um trem, gente, aquilo é como diz o mineiro, é literalmente um trem, é uma máquina, fica velha, desgasta, o motor funde, a transmissão quebra, como é que chama? O amortecedor estoura, tem que trocar. Aí o carro começa, caminhonete tem até essa mania de passar. Passa assim naquele negócio meio de desnível. Mas que coisa feia, carro velho. Parece aquelas carroças que eu tinha lá em Minas Gerais. Eu quero que você entenda isso. Tudo passa e o Senhor Jesus está dizendo, este não é o alvo da sua vida. É do mundo. É do mundo. Daquelas pessoas que não confiam, não esperam, não amam e nem servem ao Senhor Jesus Cristo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, né, aquele desejo de ter isso, ter aquilo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Eu conheci uma vez 2 jovens que vieram passear em Miami, era o sonho da vida deles. O sonho da vida deles era sair lá do interior de Minas Gerais, vir aqui para os Estados Unidos, ir a Miami, para dormirem com uma prostituta que eles viram na internet. Era o sonho da vida deles. Trabalharam, ajuntaram dinheiro, muito dinheiro, porque essa prostituta era cara, porque eles viram, uma loira. Aí não falou assim, falou para mim assim, é um avião. Esse avião vai cair, você vai ver onde que vai cair esse avião. Jesus vai nos dizer, meus irmãos, que nós não devemos colocar a nossa energia, a nossa preocupação, o nosso foco, o nosso valor maior de vida e vivemos em função de conquistarmos coisas. Lá em Mateus capítulo 6, ele ainda vai continuar nos dizendo, porque vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais que a vestes? Aí Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E tudo isso traz ansiedade. Tudo isso traz ansiedade. Tudo isso, diga comigo, traz ansiedade. São os incrédulos, diz o Senhor Jesus, são os incrédulos. Incrédulo, meus irmãos, não é aquela pessoa que teve essa experiência de fé que você já teve. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito da sua posição com o Senhor Jesus Cristo. E aí lá em 6,32, Jesus vai dizer na primeira parte, os gentios, aqueles incrédulos, as pessoas que não têm a experiência com o Pai maravilhoso que você tem, eles procuram, e esse procurar aqui é um verbo de intensidade, significa eles vivem em função destas, diga comigo, coisas. Está fraco, hein, irmãos? O que é isso? Está todo mundo aí. Coisas. Diga assim, coisa passa, coisa acaba. Muito bem, Jesus ainda vai dizer, não troque a sua bênção. E uma vez um pastor disse isso, eu sempre repito isso para os irmãos, não troque a sua bênção da primogenitura. Você recebeu a bênção de ser filho de Deus e de ser filha de Deus. Você recebeu a bênção de ser filho de Deus e de ser filha de Deus. Deus olha para você e diz assim, você é meu filho. Deus olha para você e diz, você é minha filha. Não troque esse direito por um prato de lentilhas, por coisas menores. E nem deixe de descansar no Pai Celeste, como sendo pertencente à sua família, em função das coisas que Ele mesmo criou. As coisas que Deus criou, Ele te coloca na mão. Mateus capítulo 6, 32, ainda Jesus vai dizer, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, de todas as coisas. E lá no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas vamos falar mais um pouquinho, meus irmãos, daquilo que Jesus quer que você faça, tá bom? E a gente vai caminhar para o final aqui, vamos correr. O que Jesus nos ensina sobre qual deve ser o nosso foco? Para quem que a gente tem que olhar?
em função de quem a gente deve viver, ou como nós devemos usar as nossas energias e os nossos recursos e priorizarmos isso. Bom, em primeiro você tem que se lembrar o seguinte, abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eletrônica, ligue lá a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Você tem que entender quem você é e o que Jesus já fez por você. Você tem que entender isso. Quem você é e o que Jesus já fez por você. Colossenses 1, versículo 13 em diante. Eu vou ler esse parágrafo rapidamente. Mas tem algumas expressões que eu quero que você grife. Ele, falando a respeito de Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu acho maravilhoso esse testemunho do meu amigo Clédson aqui. Foi através desse ministério que eu me converti, que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Aí olhando para um monte de gente aqui, eu fico lembrando, fulano se converteu aqui, ciclano se converteu aqui, Beltrano se converteu aqui, através desse ministério. Isso significa que você tinha uma vida, nós tínhamos uma vida, que antes estávamos escravizados, estávamos nas trevas. Não tínhamos propósitos, e o propósito da nossa vida era viver por essas coisas, era viver por isso aí, era viver por aquilo ali. Eu me lembro do dia que eu saí da imigração com o meu green card na mão, né? Naquele tempo você não saía com o green card na mão, você saía com o passaporte carimbado, era um carimbão assim, né? E eu falava assim, nossa, o dia que eu tiver o green card, eu saí, bom, agora tem um green card, so what? So what? É uma coisa. Mas ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do seu amor? Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus Cristo. Filho aí é com um F maiúsculo, falando de Jesus. Agora, tudo que vai aparecer daqui para frente, meus irmãos, acompanhem com essa leitura. Ele se refere a Jesus como Ele é Jesus, tá? Ou Jesus é Ele, no qual temos a redenção. Em Jesus nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é a criação que você adora, é aquele que gera toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as, o que diz aí, irmãos? Todas as coisas, tudo foi criado por Jesus nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, as coisas poderosas desse mundo, ricas desse mundo, tudo foi criado pelo Senhor Jesus. Ele continua dizendo, tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, nós, a igreja. Ele é o princípio, foi isso que nós cantamos aqui. Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Tudo de bom e de melhor, primeiro, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que Deus fez em Jesus Cristo, meus irmãos, foi reorganizar. Quando a palavra de Deus diz que em Jesus todas as coisas foram reconciliadas, significa que antes houve uma bagunça, ou alguém desorganizou alguma coisa. Em Adão, meus irmãos, agora nós começamos a adorar as coisas, a desejar as coisas, e não ao Deus das coisas. Quando Adão come daquele fruto que Deus diz para ele, não coma, é porque a proposta é, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Estão comigo aqui, amados? Então agora eu não preciso de Deus. Eu agora posso ir atrás, e assim tem sido na minha vida, tem sido na sua vida, até que Jesus Cristo entrou. E aí diz agora, meus irmãos, que em Jesus Cristo nós fomos transportados do império das trevas. Não vivemos mais em função das coisas, mas fomos transportados para o seu reino, o reino de Jesus, onde Ele é o Senhor de todas as coisas, e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós servimos, e por Ele nós vivemos, e a Ele
nós entregamos toda a nossa vida. Alguém pode dizer amém comigo? Diga comigo: Jesus Cristo, bem forte, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu não habito mais na escravidão das trevas, eu sou servo do dono de todas as coisas. Você pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. E você sabe por que você conseguiu dizer isso? Porque Paulo vai dizer que ninguém declara que Jesus é Senhor se não for pela força do Espírito Santo. Significa que também o Espírito Santo atua na sua vida. E Pedro vai dizer uma coisa extraordinária a respeito dessa realidade. Nós somos pedras vivas do santuário onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos o santuário da adoração. Nós somos o santuário do serviço de glorificação do nosso Deus. E Ele se chama Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem move e coloca no nosso coração o desejo de servirmos ao nosso Senhor e não mais as coisas passageiras. Segundo lugar, meus irmãos, dessa forma, o Senhor Jesus, Ele é enfático em nos focalizar na nossa missão que Ele tem para nós. A missão que o Senhor Jesus tem é a mesma que Ele tem para nós. O contrário também é verdadeiro. A missão que nós temos é a mesma que o Senhor Jesus tem para nós. Nós somos cidadãos do reino de Deus neste mundo para anunciarmos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira, amados, que a nossa prioridade consiste-se na declaração de Jesus em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Viva pelo reino, viva pelo rei, viva em servir ao Senhor Jesus Cristo em todas as coisas, e todas as coisas vos serão acrescentadas, porque todas as coisas pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Pode dizer amém comigo? O seu reino trata-se de nos submetermos completamente ao seu senhorio. E existe uma declaração, amados, nós sempre repetimos essa declaração de Paulo lá aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando diz que o Senhor Jesus Cristo se humilhou, Ele deixou a glória, Ele não precisaria ter feito isso, mas Ele fez isso, a sua decisão de obediência ao Pai, diz a palavra que Ele foi reconhecido em figura humana. Aí vai dizer assim que Jesus Cristo foi servo, escravo, doulos, escravo, obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Lembra que o Senhor Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado? Lembra disso? Foi isso que Ele fez. Ele deixou a glória, Ele se esvaziou, Ele fez isso, Ele se auto-humilhou, e foi obediente até a morte, para a nossa salvação, e morte de cruz. Aí a palavra de Deus conclui dizendo: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre, toda língua confesse Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, meus irmãos, hoje não, mas um dia todo joelho vai se dobrar. Hoje é a oportunidade da chamada, é o período da graça, como nosso irmão se referiu, é a dispensação da graça, essa oferta é oferecida. Você quer dobrar os seus joelhos? Você quer se dobrar os seus joelhos e reconhecer que Ele sim é o dono de todas as coisas? Você quer dobrar os seus joelhos e confessar com a sua boca que a Ele sim vale a pena confessar e servir, porque Ele é a origem, é a fonte, o sustentador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra? Ou você quer continuar vivendo em função das coisas que o mundo vive e que são todas passageiras? Hoje a oferta é oferecida, porém, um dia, diz a palavra, nos céus, na terra e debaixo da terra, se referindo aos que já morreram, todo mundo vai dizer: de fato Jesus é o Senhor. Para nós, para a glória e a vida eterna. Para aqueles que nunca confessaram e reconheceram, eles dirão: agora eu sei que Jesus é, porém tarde, para a perdição.
É por isso que Paulo vai dizer: hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da vossa salvação. Confesse hoje: Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. A igreja diz, diga amém comigo, amados. Para concluir, e eu vou chamar a banda aqui na frente, os irmãos da equipe de louvor podem vir, e eu vou para essas últimas palavras. Amados, o texto que nós lemos, quando Jesus tem aquele confronto com aquelas pessoas que foram atrás dele só por causa de comida, Jesus traz 3 exortações, eu queria lê-las com vocês. A primeira deles, Jesus repreende, e repreende a nós também, quando a nossa atitude é uma atitude abusiva e de exploração, em querer buscar a Jesus Cristo somente como uma fonte de sustento, e não de nos submetermos verdadeiramente ao seu senhorio. Lá em João 6,25, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Não vai atrás de Jesus só porque você precisa de alguma coisa. Ele sabe do que você precisa. Vá ao Senhor Jesus para dizer: tu és a fonte de todas as coisas, tu és o Senhor de todas as coisas. Vá ao Senhor Jesus Cristo, não para pedir alguma coisa, mas para dizer: a minha vida é do Senhor. Alguém está me entendendo? Pode dizer amém comigo, amados. Em segundo lugar, Jesus Cristo explicitamente declara que a nossa primeira tarefa é a de crermos nele, crermos nele como o enviado Filho de Deus, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Lá no versículo 28, dirigindo-se, pois, a ele, perguntaram: o que faremos para realizar a obra do Pai? E Jesus responde: a obra do Pai é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Noutra situação, em João, Jesus vai dizer que a vida eterna é essa, que nós precisamos crer em Deus como Pai e no seu Filho a que ele enviou. Crer em Deus. E a última coisa, meus irmãos, Jesus também tem uma preocupação com o propósito de vida, a nossa salvação. Jesus está preocupado com a nossa salvação. Muito mais do que a cura de uma pandemia, muito mais do que a cura de alguém que já está lá entubado numa UTI, no Brasil ou aqui, de nos conceder um trabalho que nos gere sustento, muito mais preocupado de nos prover uma casa que a gente nunca sentiu falta, confortável e segura para morarmos. Aliás, casa, meus irmãos, é interessante, porque as pessoas acreditam que muro dá segurança, né? As pessoas acreditam que muro dá segurança. Vamos construir o muro, porque aí o ladrão não entra. Muro é um presente para o ladrão, porque não existe muro que o ladrão não pule. Pode ter cerca elétrica, fio elétrico, laser, tchum, tchum, tchum. Ele vai achar um jeito e ele pula no muro. E lá dentro do muro ninguém está vendo. Então, obrigado. Inclusive tem uma estratégia que esse dia eu vi na televisão: um ladrão, o sujeito tem lá um portão, tudo eletrônico e tal. Ele chegou assim, o carro, ele entra, e olha que o carro entra, o portão já fecha. Só que o ladrão descobriu uma maneira, atleta, né? Atleta. O portão entra, está fechando, ele pula no para-choque do carro. Ele entra junto, fechou, obrigado, estou aqui dentro. Assalto, faz a festa. O ladrão almoçou, né? Pediu para a mulher fazer a comida, mandou a mulher fazer comida, ele almoçou, com todo mundo na mesa, roubou todo mundo, amarrou todo mundo, agradeceu pelo carro, deu os parabéns ao marido pela escolha do carro. O carro é excelente, um bom gosto, muito bem, parabéns pelo seu trabalho, você conseguiu comprar esse carro. Deixou a família toda amordaçada, amarrada. 2 dias depois, foi que acharam a família, porque alguém foi procurar, os parentes foram procurar, estavam lá amordaçados. 2 dias passaram lá e o ladrão já tinha viajado, vendido tudo e tudo mais, né? Bom, muro por muro. Alguém falou assim: pastor, você tem que colocar muro na sua casa. Eu não vou colocar muro na minha casa, não quero saber de muro na minha casa, não preciso de muro na minha casa. Mas me convenceram que eu preciso de muro. Eu falei assim: Deus, estão falando que eu preciso de muro, mas eu não quero muro, eu não vou gastar dinheiro com muro.
Bom, eu fui morar nessa casa, o vizinho, eu tenho 3 vizinhos, eu tenho o vizinho do fundo, tenho o vizinho da esquerda, tenho o vizinho da direita, certo? Morar no fundo, o vizinho do fundo já tinha muro. Parte maior da vizinhança já. Pouco tempo atrás, o meu vizinho da direita resolveu construir uma piscina e um spa na casa dele, sensacional. E para a gente não ficar olhando eles lá no spa, tomando banho de piscina, ele construiu muro. A vizinha do meu lado esquerdo nunca quis fazer de muro, até uma grama bonita. Eu já até contei a história aqui dos problemas que eu tive com essa vizinha por causa da grama. De repente ela resolve vender a casa. Ela vendeu a casa no primeiro dia. No segundo dia, na semana seguinte, um novo morador já estava morando na casa. Fiz amizade, o cara muito bacana. Ele diz assim: o senhor não quer construir o muro? Eu falei assim: não quero construir o muro. Ele disse: mas eu vou construir o muro ali. Pode construir, direito seu. Hoje, meus irmãos, eu não preciso construir mais muro. Eu só tenho que construir um portão da direita e um portão da esquerda, porque todo mundo já construiu muro em volta de mim. Gente, Deus cuida de tudo isso. Estão comigo aqui, amados? O interesse de Jesus, a preocupação de Jesus, não é com o muro, não é nem com a cura. Ele cura, Ele dá o muro. Todas as coisas, glórias ao nome do Senhor Jesus, todas as coisas nos são acrescentadas. Mas a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo foi quando Ele, morrendo na cruz do Calvário, veio nos trazer salvação. E é por isso que lá em Mateus, lá em João capítulo 6, eu vou terminar com essa leitura. Jesus dizendo: em verdade, eu vos digo. Eu tenho uma coisa muito verdadeira para dizer para vocês. Isso é o que Ele diz. Eu quero dizer com muita franqueza. Não tem lá em Minas Gerais, quando alguém falava assim, olha, desculpe a franqueza, pode esperar que vai vir uma buchada aí. Vai vir uma buchada. E é isso que Jesus está dizendo. Preste bem atenção, porque o que eu preciso dizer para vocês, aquilo que é importante eu dizer para vocês e que você não quer ouvir, mas eu vou dizer a si mesmo. Eu vou dizer a si mesmo. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse pão não dá vida eterna. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria vida.